Mentor Mind. O episódio de hoje é um episódio especial, porque nós vamos tratar de algo que eu considero um dos pilares mais importantes da nossa vida, que é a saúde, os seus direitos e muitas coisas que vão ser faladas nessa mesa hoje. Você não sabia, você nem sabia que tinha esse direito e que poderia recorrer quanto a isso. Eu estou hoje aqui com o Márcio Gonçalves, especialista em isenções de impostos para pessoa com deficiência. Dr. Luiz Lopes, advogado especialista em direito da saúde na defesa de pacientes portadores de doenças raras, inscrito na OAB Bahia e também na OAB São Paulo. Maria Helena, CEO da Clínica Crescer, psicóloga há 20 anos, mestre em aba e especialista em neuropsicologia. E para já começar o nosso bate-papo de hoje, o tema central será direito, saúde e informação e o que impede familiares e profissionais de acessarem benefícios que já são deles. O que impede eles de acessar esse benefício que já são deles? O conhecimento, qual o caminho, como que a gente pode... A informação não chega ao paciente, ao contribuinte, ela é pouco divulgada. Eu complementaria a informação, porque essa informação, Maria, Márcio e Anderson, ela, além de não chegar, quando chega, chega de forma equivocada, né? E tem um ditado que a gente ouve, já ouvi muito, que eu acho importante. A gente só usufrui aquilo que eu compreendo. Aquilo que eu não compreendo, para mim, não é acessível. Então, a importância da gente falar de temas como esse traz segurança e direcionamento para a população. E algum benefício que seja, assim, para a gente começar a entrar nessa linha, um benefício que seja que a gente não sabe que tem. Eu lembro que no bate-papo você falou, pô, sabia que muitas pessoas têm direito a algo, a comprar alguma coisa com o benefício de algo que elas não consideram que gere esse benefício? Você poderia citar alguns exemplos, Márcio? Sim, assim, falando da minha área, Uhum. eu costumo dizer que a partir dos 30 anos, todas as pessoas têm direito ao benefício fiscal de isenção de imposto para pessoa com deficiência. Por quê? O doutor aqui pode falar melhor do que eu. A partir dos 30 anos, o corpo ele começa a se degenerar. E hoje, infelizmente, nós usamos os piores carros, nós andamos nas piores calçadas, os piores tênis, e isso faz com que a pessoa ela tenha, ao longo do tempo, uma deficiência. E o corpo não se regenera mais como era antes, aos 20 anos. Então, hoje, qualquer pessoa pode ter esse direito. Aí parte da premissa de que a gente estava conversando aqui com o doutor, um bom laudo, um laudo eficaz, para que prevaleça o seu direito. Tem benefícios, né? A gente está nessa pauta, nesse tema que é importante demais. Por exemplo, pacientes com câncer, né? Nós temos muitos pacientes oncológicos no país que não fazem ideia de que eles podem ter a quitação da casa própria se tiver um financiamento imobiliário. É um dado que poucas pessoas... alguém sabe? Sabe, mas não é divulgado, porque não tem interesse da Caixa Econômica, por exemplo, que os seus mutuários saibam que eles podem ir lá e quitar só pelo fato de ter uma doença incapacitante. Digo câncer, mas uma doença rara também que se amolda a uma condição de incapacidade, Anderson, ele pode ter o seu financiamento quitado. Imagina uma dívida de R$1 milhão ser quitada pelo fato de ter a patologia. Então, falta de fato difundir informação para a população de modo geral. Perfeito. E aí a gente trouxe casos aqui, né? Quando a pessoa, ela até então, ela não é uma pessoa, como é que chama, doutora? Neurodivergente. Neurodivergência, ela não nasceu ali com uma deficiência aparente, né? E ela descobriu uma doença, adquiriu pelos hábitos, mas quando acontece da pessoa nascer, como que é identificado isso ali na infância? Aí a gente pode falar dos transtornos do neurodesenvolvimento, né? Que seria a questão do autismo, por exemplo, e outros transtornos do neurodesenvolvimento. Geralmente o diagnóstico é feito ainda na primeira infância, mas a gente sabe que hoje alguns indivíduos eles não foram diagnosticados. Hoje a gente tem ferramentas, instrumentos, né? Critérios muito mais claros
para diagnóstico e outros indivíduos eles estão sendo diagnosticados mais tardiamente, então às vezes na adolescência ou até mesmo na vida adulta. Hoje a gente tem um grande índice de pessoas, por exemplo, com autismo, que é o que a gente mais escuta falar dentro da neurodivergência, adultos jovens e até adultos mais velhos sendo diagnosticados, e aí acredito que também eles têm acesso aos direitos e que também não sabem ainda, né? Agora, a gente está falando aqui sobre identificar. Sua pergunta é muito importante. Doutora Maria, você consegue perceber erro de diagnóstico, por exemplo? Porque o porquê da pergunta? Eu vejo, é muito comum isso em algumas regiões do país, as pessoas buscarem um diagnóstico por conta do BPC, que é o benefício de prestação continuada, para quem nunca ouviu, é aquele valor que o governo paga por mês. E eu já vi casos de pessoas, mães, por exemplo, que o filho não tem um diagnóstico, mas por conta do benefício, tenta de alguma maneira essa busca aí. Tem muito disso? Quando procura lá, a doutora já percebe de cara que precisava ter uma investigação melhor para ver se é de fato. Tem, doutor. E assim, né, eu faço avaliação neuropsicológica, que é uma avaliação Sim. para diagnóstico. Hum. Então, nós temos os contrapontos, né? Nós temos os pais de crianças que, de fato, têm todos os critérios para o diagnóstico e passam por um processo de luto, até mesmo de negação, e demora para conseguir aceitar esse diagnóstico e a intervenção, que pode gerar o prejuízo, né, para a criança. Mas nós também temos as mães que insistem no diagnóstico. Isso acontece, né, não é uma grande maioria, mas já aconteceu comigo no consultório. Mesmo quando a criança não tem. Você verificou que a criança não tem, talvez é um mau comportamento, é alguma coisa corretiva ali da figura Às paterna. vezes é falta de enriquecimento ambiental. Então, hoje a gente tem, principalmente depois da pandemia, essa questão do uso excessivo do celular, crianças que não têm enriquecimento ambiental, né? Que não são estimuladas, ou que não vão para a escola, ou que na casa fica muito só com o celular, não tem uma estimulação familiar. Então, dificulta a parte da interação social, tem um atraso ali na linguagem, mas ele não vai perdurar, né, por um longo período, e que às vezes até durante a avaliação eu brinco com a criança, faço Uhum. algumas atividades e eu percebo essa melhora ali em pequenos ajustes Em pouco ambientais. tempo Em também. pouco tempo, e a gente também fornece, né, para essa mãe, mas infelizmente a gente tem sim alguns casos no qual a mãe, eu já tive inclusive um caso de uma mãe que fez uma avaliação comigo, eu disse que não tinha, né, os sinais de risco para o diagnóstico, porque não sou eu que dou o diagnóstico, é o médico, né? Sim. Durante a avaliação, eu mostro quais são os marcos do desenvolvimento que estão dentro daquilo que é esperado, que Uhum. tem atraso, coloco o meu parecer. E ela saiu do meu consultório e foi fazer a avaliação com outra colega, com a minha avaliação em mão, porque não, ela realmente, né, acreditava que tinha, assim, um diagnóstico. Então acontece, eu acho que acontece o diagnóstico errado, para os 2 lados. Eu acho que acontece tanto para aquele, diagnóstico que seria positivo para deficiência, aí a Que gente não vê é, que que não não foi é, que não foi identificado. identificado, quanto para aquelas famílias que infelizmente ainda buscam diagnóstico para o benefício. Isso Olha, eu já acontece sim. ouvi, antes, relato, e doutora Maria, Márcia, a respeito de crianças que aí entra, eu achei fantástica essa colocação aí da questão ambiental, né? Trocando isso em miúdos, ou seja, uma família que não tem estrutura, às vezes o pai trabalha o dia todo, a mãe se ocupa também, aquela criança é relegada a uma tela, e aí vem todo um acelerar de pensamento, essa criança agita, e a mãe ou o pai vê, às vezes, na medicação de controle a forma de controlar essa criança e o médico. Já ouvi relato dizendo, olha, não era caso, era só uma mudança de hábito familiar, mas é mais fácil medicar no olhar da família para tirar o filho que de repente é mudar o hábito, é tirar a tela, Sim. é o pai ter tempo de qualidade, e a gente entra nessas questões que não são só filosóficas, entra na prática, Uhum. a gente vê o que tem de a nossa sociedade vivendo isso hoje, né? Sabe que hoje eu estava vindo para cá e eu estava correndo ali o Reels ali no Instagram, e eu ouvi uma profissional falar, fazer uma afirmação, né, eu acho que é sempre muito arriscado a gente afirmar, assim, e não correr o risco de generalizar as coisas, né, porque a gente não pode generalizar, não são todos os pais que são assim. Mas ela estava falando ela falou: "Hoje eu descobri uma síndrome, né,
que é o transtorno de pais preguiçosos, né? E assim, claro que parece ser forte isso, mas de fato Seria a hoje TPP? a TPP, exatamente, que seria realmente assim educar a trabalho, né? E infelizmente a gente tem sim uma crescente em busca de uma medicalização, em busca, né, de uma intervenção para comportamentos que fazem parte do desenvolvimento, né, como o brincar, né, o falar, o querer, a curiosidade da criança. Então, estar ali com a criança, com a atenção plena com a criança, brincando, estimulando, conversando, ouvindo essa criança dá trabalho, porque a gente sabe da sobrecarga também dos pais, né? As mães também, todo o nosso contexto social exige muito dos pais de alguma forma, né? Em termos de trabalho, enfim. Mas quando você escolhe ter um filho, ou quando você tem um filho, você tem que se dedicar um tempo para ele, né? Então, esses dias eu estava conversando com uma colega e ela disse, né? Olha, eu saí para jantar com o meu filho e com o meu marido. E aí o filho fica ali chamando e querendo conversar. E aí ela disse assim: tá, mas eu saí para jantar com quem? Com o meu filho e com o meu marido. Então eu não saí só com o meu marido para jantar. Então, se o meu filho também é uma terceira pessoa do jantar, eu preciso dar atenção para ele. Então, só colocar Sim. uma tela na mão dele não vai fazer ele participar do jantar. Então, se eu quiser jantar com o meu marido, conversar com o meu marido, eu preciso sair com o meu marido, né? Então, eu acho que as crianças acabam, de alguma forma, eu vejo isso, não quero generalizar, né? Mas acabam sendo um incômodo, às vezes, sabe? Numa questão social, assim. Então, às vezes é mais fácil, se fica, porque a criança, ela fica querendo, fazendo agitar, porque ela quer atenção, porque ela quer conversar, ela quer Dizer, eu tô participar. aqui, né? Olha para Isso. mim. E aí, se o adulto, né, não fornece essa atenção de forma adequada para essa criança, trazendo ela para participar, para fazer parte, ela vai ter outros comportamentos que vão fornecer a atenção do adulto. Então, às vezes é jogando um objeto, às vezes é pulando, às vezes é aprontando, como, né, a gente diz assim no senso comum. Então, mas para que ela faz isso? De onde vem essa agitação? Para que ela receba essa atenção que ela precisa, que ela deseja, e que, infelizmente, quando ela está sentada conversando, ela não tem esse repertório, né? Porque não foi ensinado, ela não teve essa oportunidade, não teve esse enriquecimento ambiental. Então, a gente vê um pouco isso. A gente vive numa era que é uma era mimizenta, né? A gente tem que se justificar. As pessoas querem se justificar. Então, se o médico não acha ali um diagnóstico, então, que nem o caso daquela paciente, ela foi procurar um outro médico. E, infelizmente, poucos médicos estão com esse conhecimento seu de falar: olha, é comportamental. Infelizmente, está acontecendo muito isso. A gente tem casos, Anderson, que no Detran, pessoas autistas, elas querem tirar a sua CNH especial e elas têm esse direito, mas a legislação é antiga e a gente não tem letra específica para o autista. Para descrever que ele é. Então, o que eu indico para os médicos? Eu acompanho alguns clientes como correspondente jurídico e eu falo para o doutor, coloca para mim aí na CNH dela a letra X. O que significa a letra X? Outras deficiências. Não especifica que é um autista. E aí o médico vai lá e coloca. Então você vê, a gente que trabalha com isso, que é especialista, a gente está ajudando os médicos porque a legislação não está pronta para isso e nem mesmo os médicos estão prontos para absorver essas doenças raras hoje, né, doutor? Sim. Que elas é o que está mais chamando a atenção no mercado hoje, para as doenças que não são visíveis. Sim. Hoje as pessoas que têm essas doenças não visíveis, elas sofrem no nosso cotidiano. Porque a sociedade não estava acostumada a lidar com os deficientes visíveis. E Sim. agora vem para complementar os não visíveis, né? Fibromialgia, monocular, né? Que são doenças agora Depressão. que tá na moda, o autismo, o TDAH, o TOD, né? Então a sociedade não está preparada. A Uhum. gente precisa preparar melhor a sociedade. Tem um detalhe, Anderson e os demais, que lá o colega que trabalha com isenção, se olhar na portaria da Receita Federal, tem lá quase 60 patologias que dão direito à isenção para compra de carro, por exemplo, com desconto de IPI, e aí, dependendo do valor, ICMS, cada estado tem sua regra. Só que é uma relação nominal de doença, mas tem doença que é
tão mais letal ou Do que as que tão estão lá. do que as que estão lá, e às vezes encontram um imbróglio A administrativo barreira, tão né? grande, né? Mas qual é o caminho, então? Eu tenho esclerose lateral amiotrófica. É uma doença raríssima. Ela acomete de 2 a 3 pessoas no universo de 100 mil pessoas. Então, é uma doença ultra rara, considerada pelo Ministério da Saúde. E lá na lista tem esclerose múltipla, mas não tem esclerose lateral amiotrófica. Então, são doenças que, como E aí o não Márcio trouxe, enquadra, não enquadraria. não enquadra pela lei, mas enquadra por analogia. E aí a importância do profissional especializado para demonstrar isso através de um recurso administrativo. Olha, o paciente, o seu cliente, ele sofre de uma mazela muito pior, não só não está aqui, mas em equiparação. Então, dentro dessa bola que você levantou dos direitos que a gente não sabe. Então, assim, a regra é não estar ali naquele rol de doenças, não apavore, porque tem jeito, tem saída, é só buscar os meios corretos para conseguir Acho que essa 99% das pessoas nem sabiam, né, que tem essa, Não, até esse não, porque, benefício. né, tem doutor? um ali. Aí entra a coisa. Desculpa. Não, tranquilo. O que é o PCD? Pessoa com deficiência. Mas no arquétipo da sociedade, uma pessoa com deficiência, a gente leia-se cadeirante, Uhum. leia-se uma pessoa Entendi isso, cega. né? Entendi. A sociedade, de modo geral, e o olhar até clínico, às vezes, de alguns profissionais, e aí nós estamos falando só de exceção, porque a regra compreende isso, não entende que pessoa com deficiência é aquela que a legislação diz. Então, o autista, a pessoa com TEA, por exemplo, ele é considerado PCD. Eu até faço essa ressalva. As mães atípicas não. Meu filho não é deficiente. Não é deficiência no sentido pejorativo. É porque a lei Berenice diz que a pessoa com autismo ele é considerado PCD para efeito fiscal, para efeito de legislação. Então, igual, por exemplo, tem pessoas que têm um problema na patela. Condropatia patelar, por exemplo. Jogou bola, machucou, tem um problema na patela. Lá na Receita Federal ele consegue comprar um veículo com todas as isenções, porque lá diz: condropatia patelar tem direito à isenção. Ele é PCD à luz da legislação. Mas esse cara chegou andando normal, ele tem vida social normal. Não quer dizer que ele tenha que estar na cadeira de rodas para ter esse benefício, que é um benefício para todos, entendeu? Mas infelizmente os médicos, quando eles vão aprovar isso, eles não enxergam com esses olhos. É, muitos médicos falam: ah, você operou? Ah, operei, então você tá bom, pode ir embora. É assim, eles negam assim. Então, quer dizer, É. passa por cima da Constituição Federal, direitos iguais, passam por cima de tudo, né? É a opinião deles. Eu até brigo com alguns médicos, falo assim: doutor, eu não estou pedindo a sua opinião, eu estou pedindo para que o senhor avalie o laudo médico, para que o senhor avalie os exames. A sua opinião o senhor guarda para o senhor. E aí dá um embate bem feio ali com eu e com os meus clientes lá, porque eles não querem, eles querem reprovar, porque eles não estão indo nessa linha do doutor, que é a linha correta. Tem direito. Mas onde nasce, o direito sempre vai nascer, doutora Maria, e Anderson e quem está conosco aqui, seja ao vivo. O direito sempre nasce de uma abusividade. Então não precisaria ter uma legislação se Um não abuso tivesse de abusividades. abusividades. Então eu sou violar, plano de saúde, por exemplo. A gente enfrenta todos os dias batalhas hercúleas contra planos que têm as negativas que eu chamo de padrão, as 3 grandes mentiras do plano de saúde. Vocês sabem quais que são? Não. Não tem cobertura contratual, não está no rol da ANS, esse rol ele é meramente um exemplo e não foi prescrito por médico conveniado. Todas as 3 são inverdades, mas a minuto tem negativa de procedimentos que vão salvar vidas porque eles alegam que não está no rol. E o que é esse rol? É uma relação, para quem não sabe, é uma relação de procedimentos que a ANS coloca para o plano seguir, mas aquilo não é taxativo, aquilo é um exemplo. Aí entra o que o colega falou. Nega todo dia, nasce a abusividade dessa negativa e, infelizmente ou felizmente, a gente tem a justiça e a recomendação é sempre: teve uma negativa, seja com isenção, seja com tratamento, o médico prescreveu terapia ABA, mas a operadora não quer não quer autorizar 40 horas. Mas o médico prescreveu. Quem sabe do que eu preciso não é um burocrata
sentado numa sala Uhum. fria. É o médico que prescreve. Então, é preciso Perfeito. empoderar a população para buscar esses direitos aí. Importante, isso é muito importante. Muito bom. A mãe descobre algo ali no filho, diagnosticou certinho. A mãe tem benefícios, o pai tem benefícios, a família tem benefícios, porque muda totalmente a estrutura. Tem esses benefícios também? A gente costuma dizer que o beneficiário é a pessoa com deficiência. Então, no caso, a criança. Tá. Né? O pai ou a mãe, eles vão assinar pelo menor. A gente tem um tutor, tem um curador, tem um procurador. Eles vão assinar, né? Tá. Aí a gente vai para a legislação que a legislação pede. Mas geralmente quem tem o benefício, a verdade absoluta, é a pessoa com deficiência, é o menor, né, o incapaz. Tem nessa. Depois eu quero ouvir a doutora também, para a voz feminina abrilhantar aqui o debate, mas nesse caso, Anderson, uma pessoa que tem um paciente com doença na É uma família, criança ainda. ou uma criança, ou um adulto, não importa. O esposo descobriu que a esposa tem uma doença. Ele tem direito a sacar, por exemplo, o FGTS dele para fazer frente ao custeio até do filho autista, até, em prol até de um terceiro da família. Então, assim, a deficiência, a condição, porque o autista é uma condição, nós estamos falando deles aqui, a condição da pessoa com TEA estende para o pai ou para a mãe direitos que seriam inerentes ao pai só porque tem um filho naquela condição, como bem dito aqui pelo colega. A isenção para compra de veículo, por exemplo. O veículo vai ser comprado com o direito que o filho tem, mas o pai vai aparecer ali como uma figura de quem vai fazer frente financeiramente, pode usar a renda do pai no financiamento, pode usar o pai, a carteira de habilitação do pai como condutor principal, independente se é menor ou não. Tá. Isso acontece muito com deficiente físico mesmo, ou pessoa que não tem habilitação. Eu posso ter alguém na minha família que tenha o direito à isenção e eu me coloco como condutor principal porque ele não tem habilitação. Agora, se o PCD que quer conduzir, aí entra o que o colega falou, tem que passar pela banca especial e colocar a observação, o tipo de restrição que ele tem na hora de comprar o veículo ou acessar outros benefícios. Mas É quase o mesmo padrão de alguém que se afasta por depressão, numa empresa. É quase o mesmo caminho? Lembrando que para ser Passa não por um... condutor, ele precisa ser impossibilitado de dirigir. Tá. Porque qual que é a máxima de ser não condutor? É não colocar a vida da pessoa em risco nem de terceiros. Tá. Não basta a pessoa chegar e falar assim, eu não quero conduzir, eu quero que o meu marido conduza. Não, não. Vamos ver se o médico autoriza que você não tem essa condição. Né? Isso é importante. Sim. É como a mãe, agora tem uma lei que contribui para que a mãe reduza a carga horária em cargos públicos, né, para poder acompanhar os filhos no tratamento. Então, por mais que a deficiência seja da criança, a mãe, por exemplo, no caso das crianças com TEA, né, as mães que trabalham em órgãos públicos conseguem reduzir a jornada de trabalho para acompanhar nas terapias ou para ficar com essa criança. Exato. Na verdade, o que a gente tem? Não falta para o brasileiro legislação. As nossas leis são excelentes, tudo é pensado. O SUS é uma mãe, por mais que ele não funcione como a gente gostaria, mas o Brasil sai na frente. A gente, quando viaja, por exemplo, para a Europa, para os Estados Unidos, se não tiver um seguro viagem, se passar mal ou acidentar, você vai ter problema mesmo. Mas o Brasil não, a gente recepciona, tanto brasileiro quanto estrangeiro. Agora, o que nos falta? A bem da verdade, é conhecimento. Tem um dado da ONU, pode dar um Google aí, quem estiver em casa, que ele é da Organização Mundial da Saúde. Olha que informação, Andes, apenas 7% dos brasileiros têm noção dos direitos que têm. Ou seja, nós estamos falando de um universo de 93% de ignorantes, não no sentido pejorativo, Sim, sim, ignorantes legais. Eu não faço ideia dos direitos que eu tenho. E aí, a minha área, direito da saúde, tanto o SUS, plano de saúde, tem uma informação que é importantíssima para quem é mãe atípica, para quem trabalha lá os seus pacientes. É sobre coparticipação de plano de saúde.
Sabia que essa coparticipação ela é abusiva se ela for um fator severo de restrição ao tratamento? A gente tem resolvido isso. Hoje eu tenho, nós tivemos lá no escritório várias famílias que tinham filhos fora da terapia, porque o pai ganha R$ 2.700, R$ 3.000, R$ 3.500 e paga... Que é a grande maioria do brasileiro. É o salário médio da população. Agora tem lógica, o pai ganhar 4.000 e uma fatura de coparticipação 3.700. Nós tivemos vários problemas desse, viu, doutor? E aí, doutor, o que ocorre? Ou o cara vive, ou ele come, ou ele paga a escola do outro. Eu tive mãe no E escritório... a sensação do pai não ser um provedor pro filho... Cara, e o pior, sacrifica os outros membros da família. Eu tive um pai no escritório que chorando falou, doutor, eu tive que tirar meus 2 filhos da escola particular, isso era muito caro para mim, manter os meus filhos com a educação, para pagar a terapia do meu filho, que é autista, nível 3 de suporte, porque eu não consigo tê-lo em casa. Então ele sacrificou a família inteira. E quando a gente foi ver isso, não, tá errado, a operadora de saúde sabe, porque o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, ele definiu uma tese seguinte: fator severo de restrição. Se a coparticipação, não é que ela é abusiva, ela é contratual, ela é devida, porém, se ela constituir um fator severo para restringir o meu tratamento, ela é abusiva. E aí o que a gente demonstra? Contra-cheque do pai, 4.000. Coparticipação 3.200, como que esse cara come? Como que ele vive? E aí entra com a ação, os juízes têm zerado. Na minha cidade, doutor, o que tem acontecido é que as famílias têm reduzido a hora. Então, mesmo que a criança tenha Mas isso é um prejuízo. Se ela tem um indicativo do médico, sei lá, de 10 horas semanais, a mãe chega e fala assim, olha, eu não consigo, porque o convênio está me cobrando uma coparticipação tão alta que eu preciso diminuir essas horas. Inclusive, o ano passado, se eu não me engano, teve um pai que falou, olha, a coparticipação veio metade do meu salário, como é que eu vou fazer isso é um crime, porque Infelizmente, sacrifica a terapia. Se o médico prescritor diz que o seu filho precisa de 30 horas semanais, 40 horas semanais. Teve caso de pessoas que chegou até nós, antes que a própria clínica falou com a mãe, ó, se for para fazer o que está prescrito, vai chegar a 8.000 de coparticipação, eu já sei. Então, vê o que você pode fazer, a família tem condição e a mãe volta para casa, o médico reduz para 10, 15 horas, que é o que a família pode pagar. Isso é um absurdo. Mas não é o que a criança precisa, é o que a família pode pagar. É o que a família pode pagar. Você sabe o que aconteceu, doutor, na minha cidade? O credenciado, né, do próprio convênio, que na verdade é o prestador do convênio, o que o coordenador fala para os pais justamente é isso. Olha, por mais que o médico preencheu 10, você vai pagar muita coparticipação. E aí cai nessa. A família não tem o conhecimento, acho que a falta de conhecimento é tudo. Aí a família fala, não, realmente, então eu vou fazer menos porque para eu não ter que pagar. Então acaba aceitando um serviço de baixa qualidade, uma redução de horas para não ter que gastar. Ou seja, né, olha o tamanho do prejuízo dessa criança, porque a longo prazo a gente sabe que déficit cognitivo, o custo da não intervenção é sempre maior do que o da intervenção. E sabe quem lucra com isso, doutora? Sabe quem lucra, Anderson? Quer dar um Google aí? Tá online? Dá um Google aí. Lucro das operadoras de saúde no primeiro semestre de 2025. Lucro líquido. Estou falando de líquido, não é faturamento bruto, não. Operadoras de saúde? Vamos ver o que sai aí desse Dr. Google. Lucro líquido da operadora de saúde no primeiro... Isso é dado oficial, viu? Tá lá na ANS. Pode entrar aí quem tiver ao vivo, quem for assistir esse podcast. Mas será que teve lucro? Talvez não teve. Eu acho que não teve lucro. Setor de plano de saúde no Brasil registrou um lucro líquido recorde de 12,9 bilhões no primeiro semestre de 2025, representando uma alta de 132% a 157% em relação ao mesmo período de 2024. Qual empresa no Brasil teve esse crescimento 144% em relação ao ano anterior e teve um faturamento líquido de 13 bi? Faltou só 100 milhões aí para bater os 13 bi. E como que esse lucro... Eu afirmo isso porque eu atuo na saúde no Brasil inteiro. Não tem só boa gestão. É teoria do risco calculado. O que é isso? Eu nego para todo mundo aquilo que a gente conversava ali no café. Teoria do risco calculado. Eu nego para todo mundo, no universo de 1 milhão de pessoas, 2% vai ter acesso a uma informação como essa.
é da nossa cultura, o brasileiro, ele é pacífico, ele não é do litígio, o brasileiro é aquela coisa, deixa pra lá, é melhor, eu não quero problema, processo demora, isso é um tabu, porque ações na justiça, na área da saúde saem liminares com 30, 40 minutos, com 2 horas, com 24 horas. Pode ser rápido. É muito rápido quando bem conduzido. Uhum. Então, o que acontece? A operadora oculta informação, ela não divulga informação e nega para todo mundo. Uhum. Quem se empoderar e buscar esse acesso, leva. Então, o lucro vem disso. Então, essa mãe aí, é melhor você voltar para 10 horas porque você vai ter que pagar com participação. Não tem que pagar. Se ela é um fator que vai tirar o filho do tratamento, se for 50 horas semanais, a operadora de saúde tem que pagar integralmente, sem cobrar um centavo da família. Muito bom. Anderson, eu quero fazer um marketing aqui, porque o doutor não pode, mas eu posso. Não tem nada com a OAB, mas eu posso fazer. Eu queria indicar ele porque ele tem feito um bom trabalho, né? Ele tem conseguido aí umas liminares aí em 24 horas, 3 horas, alguns recordes aí. É um excelente trabalho para quem precisa, pode procurar o doutor que tá de parabéns. Mas nós temos excelentes advogados no país, a OAB tem muita gente, muito profissional comprometido e independente da área, mas o que eu estimulo? Não é estimular a judicialização, é estimular as famílias a acreditar que é possível, porque tem 2 ambientes, Anderson, que é aquele ambiente frio e sepulcral que eu já conheço há mais de 22 anos. Sala de audiência. Quem aqui já foi em alguma audiência judicial? Você na época do presencial, já foi? É um ambiente tão frio, você fica tão tenso ali, é o juiz, aquela coisa, você não sabe onde senta, o que fala. E balcão de operadora de plano de saúde. Você fica refém. Parece que tem assim, é um mindset, aquela coisa tão Você tá pensada. vítima ali, né? É Você tá tão uma vítima da pensada, situação. porque você já está fragilizado, você Sim. já está com um filho, né? Às vezes do lado, a mãe tendo que conter um filho ali com nível 3 de suporte, e o não deles é tão não. Eu já tive cliente no escritório que doutor, mas será que eu não vou prejudicar o plano de saúde, não? Eu falei, que isso? Você tem direito, doutor, mas será que eles não podem prejudicar meu filho, não? Então é um terror. É o medo nas É um outras nas medo. frentes que está sendo assistida. Na minha área agora a gente está passando por um processo bem difícil, assim, as mães principalmente, porque elas ficam reféns disso mesmo, então tem as negativas, né, Aham. principalmente para intervenção em aba, né, eu estou passando por um processo agora lá na clínica e as mães elas têm, assim, chorado para mim, elas falam assim, eu não sei como eu vou sair disso, né, porque pega um tratamento de qualidade, coloca numa referenciada deles, né, com baixa qualidade, e aí a criança tem uma série de prejuízos, porque a gente sempre tem alguns estudos, na verdade, né, nos Estados Unidos, que fala sobre o custo da intervenção e o da não intervenção a longo prazo. Sim. Então, hoje, eles veem essas crianças como crianças, né? Mas essas crianças vão crescer, elas vão se tornar adultos, né? E eles podem ter mais funcionalidade, porque o autismo ele não é uma doença, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, mas se bem estimulado e trabalhado, a criança vai Vai ter ter uma autonomia. funcionalidade, vai ter autonomia. E esse é o nosso trabalho. A gente trabalha para que isso aconteça. Eu mesmo já tenho, né? Tem 10 anos que eu trabalho só com autismo, tem 20 anos na psicologia, assim, eu já dei alta para criança, né, Olha, no meu consultório que evoluiu de uma tal maneira, né, dentro dos marcos, ele não deixou de ser autista, mas ele já tem um desenvolvimento de linguagem mais complexo, ele pode fazer uma terapia comportamental cognitiva, né, ele pode ter uma autonomia melhor ali de vida, então eu e acho tem que empresas que contratam, sim, né? Essa sociedade tá se preparando. É claro que é sim, é a longo a longo prazo. prazo, mas nós temos visto que há um recorte social. A sociedade ela está sempre em mudança. Então nós Sim. temos hoje um desenho social que está absorvendo. Tem a questão das escolas, que é obrigatório ter o acompanhante terapeuta ali, Outra ou o briga. terapeuta ou o escolar, né? São coisas distintas. Mas eu vejo isso, a sociedade caminha para acolher cada vez mais tanto o autista como a pessoa com deficiência, Uhum. e é importante o tratamento desde a base, né? Sim, Que é a até que a porque colega faz lá. até porque a gente hoje tem, né, o último dado do CDC é de que é 1 a cada 31 crianças que nasce, né,
tem autismo. Então, se essa sociedade não se preparar, né, para uma formatação diferente, a longo prazo a gente vai ter muitos prejuízos sociais até, né? Eu Exato. digo que, assim, a previdência, ela é algo que, quando chegar, né, de repente, na nossa vez ali de se aposentar, são essas crianças que vão estar ali na linha de produção, né? Porque hoje a gente produz para outros receberem a aposentadoria, né? Eu acho que é um É, processo. Então, a gente precisa trabalhar, assim, pensando nessa autonomia, numa funcionalidade. Então é possível a gente conseguir ajudar uma criança de suporte 3 ali dentro das suas possibilidades a reduzir esse nível de suporte, a ter mais autonomia. Mas infelizmente, né, hoje o custo aí dos lucros acaba sendo a única visão, não a longo prazo. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor. Você falou do SUS, que eu acho que hoje no Brasil, se eu não estou enganada, mas apenas acho que 25% da população tem convênio médico. Os outros 75% dependem do SUS. Como fica essa. É possível, até para que as mães saibam disso, né? uhum. Essa judicialização, por exemplo, das terapias no SUS. Claro, o SUS é o nosso grande plano de saúde. A diferença é o quê? SUS significa o quê para quem talvez está entrando agora e vai ouvir? Sistema Único de Saúde. E ele divide entre saúde suplementar, que é quem tem plano de saúde, e a saúde pública. Quem está coberto pela saúde suplementar, que são as operadoras de saúde, busca lá. Quem não tem, busca no nosso grande plano, que decorre da obrigação constitucional, etc. Então, qualquer coisa que o plano de saúde ofereça, o usuário do SUS também tem direito. Só que é aquela história. Isso nós estamos falando da cultura brasileira. Não tem informação, você não vai ver uma mídia nunca falando sobre isso, você não vai ver um programa de. Por isso que está de parabéns o Anderson com a iniciativa, porque informações como essa que nós estamos trazendo à mesa aqui, milhões de brasileiros não fazem sequer ideia que tem esse direito. Então, Uhum. funciona da mesma maneira. Eu preciso ter um bom relatório médico, eu preciso não ter renda, porque aí no SUS, muito embora a lei ela é genérica, que todo brasileiro tem, mas se eu tiver capacidade financeira, eu não vou conseguir. Né? Eu tendo um relatório, estou naquela linha de que não consigo prover o meu tratamento. É sim totalmente possível terapia, procedimentos que qualquer outro paciente de plano de saúde obtém, só vai buscar em varas diferentes. Eu vou ter que acionar a prefeitura, o estado, a União, mas o final consegue. Tem muitas famílias recebendo tratamento de ponta e tem um dado: se o município não tiver na sua rede de suporte profissionais como a doutora, que é especialista, ele tem que contratar. Ele contrata uma clínica particular, ele contrata um médico, um terapeuta, um psicólogo Uhum. particular, mas ele tem que obedecer aquilo que o juiz determinar, entendeu? Doutor, eu quero passar uma informação para ti. Agora eu lembrei, através dessa pergunta, eu lembrei. Sou presidente da Associação dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E eu conheci no final do ano passado um empresário muito grande que ele tem um filho com autismo. E ele consegue custear tudo para o filho dele. Só que ele pensou nas pessoas que não conseguem custear. E ele propôs para a associação, até tenho lá, mas não coloquei esse projeto em andamento. Ele tem lá um benefício, como se fosse um plano de saúde, mas não é plano de saúde, como se fosse uma cooperativa. Por R$ 58,90, a mãe que ganha até um salário mínimo e tem um filho autista, ele consegue custear o tratamento até R$ 20.000. E eu creio que ele deva usar o SUS, né, doutor? Eu não sei como que funciona isso, mas eu tenho, depois eu passo para a doutora, que é muito interessante isso, para estar divulgando para as pessoas que não têm essa condição Que legal. que a minoria tem. Teve um vídeo que me comoveu bastante esses dias, né? Eu sou um cara que eu não me posiciono com o lado político, mas tem a ver com a política. Teve uma caminhada, né? Que foi feita pro deputado Nicolas. Ah, sim. E aí ele tava almoçando, de repente veio uma mãe com. Eu chorei vendo esse vídeo. Veio uma mãe com uma criança, até me emociona só de falar, né? A gente é pai, a gente emociona. Sim, sim. Porque tem um custo emocional muito grande por você não saber os direitos que você tem. Sim. E a mãe chegou com esse carrinho ali e uma criança de aproximadamente ali 1 ano, 1 ano e meio, com
com várias, assim, eu olhando para aquilo, eu vi bracinho torto, perninha torta, o rosto dela não é um rosto típico que a gente vê. Então, uma criança, e ela precisava de um remédio, um tratamento, um remédio, se eu não me engano, que custa 3 milhões. Eu nem sabia que existia remédio que tinha esse custo, que existe isso mesmo. E aí, pedindo ajuda para ele, né? Tem um caminho para essa mãe? Existe algo que o Estado pode fazer por essa mãe, realmente? Ou é ela que precisa de direito? O que acontece? Como proceder? Porque aquela mãe implorava, ela falou assim, só quero que o meu filho tenha um tratamento, só quero que o meu filho tenha uma vida mais prolongada. Tem, um dos medicamentos é o mais caro do mundo. Ele é prescrito para crianças com AMI, atrofia muscular espinhal. Ah, deve É ser o isso. Zolgensma. Ele custa, o último que o Brasil, nós estamos falando de 12 milhões de reais, Tá. um medicamento. E aí, em casos raros, é aí que entra o princípio da isonomia, que a gente chama. O que é o princípio da isonomia? Direitos iguais para os iguais e desiguais para os desiguais. Então, eu que não tenho uma patologia, eu não posso ter o mesmo tratamento de quem precisa de um medicamento desse. Nesse caso, o governo é obrigado a custear, sim, senhor. Não só o governo, operadora de saúde. A gente conversava há pouco ali de um caso aqui de São Paulo, foi o único do país, de um medicamento de altíssimo custo que nós conseguimos, que custa 5 milhões de reais para uma paciente. Só para mim entender, como que um medicamento custa esse valor? É o que a O gente... que faz o medicamento ter esse preço? O valor, ele vai ter um valor muito grande para quem... Mas o preço... Então, isso está muito ligado, Anderson, a fator de pesquisa. É o que a gente chama de medicamentos órfãos. Eles não têm muitas pessoas que vão utilizar aquele medicamento. Nós estamos falando de doença rara. Tá. Doença que um recorte mínimo da sociedade vai ter. Então, não é 1 para 100 mil. Tá. Então, uma coisa é eu produzir remédio, aí entra a questão econômica, Tá. né? Eu produzir para vender para a massa. Tá. Então, o custo da pesquisa, o custo da distribuição, isso tudo vai ser diluído no volume de gênero. Hoje, o Brasil, um dado da ONU, da OMS, é o país mais ansioso da Terra. Ansioso. Ansioso, é dado oficial, pode pesquisar aí. Qual o país mais ansioso do mundo? Você sabia disso? Não. É o Brasil. Brasil. E onde tem ansiedade, vende o quê? Ansiolítico. Pesquisa aí o quanto que as farmácias faturam de ansiolítico. Tá. Porque nós temos um país com 220 milhões de pessoas de ansiosos. Então, um medicamento como esse, na hora de desenvolver, comercializar, ele vai faturar no volume. Agora, imagine para 1 a cada 100 mil pessoas. E o custo de pesquisa é muito grande, envolve tecnologia de ponta. Então, produzir um medicamento desse é muito caro. Tá. Né? Não estou fazendo defesa dos laboratórios, Justifica não. ser um produto... É um know-how. Bem, um preço Imagina, alto, esse medicamento mesmo que a gente, através do time, conseguiu. Ele chama Tofersen. É um medicamento exclusivo para pacientes com esclerose lateral amiotrófica que tem uma variante chamada SOD1. Não é todo paciente com ela, que ela significa esclerose lateral amiotrófica. Não é todo paciente com ela que ele é prescrito. Mas um tipo de variante chamado SOD1 tem estudos científicos no mundo que ele está estancando a progressividade da doença, que é uma doença neurodegenerativa, as pessoas têm perspectiva de vida de 2 a 5 anos, então imagine, um medicamento que consegue retardar 1 mês de vida, ele não tem preço. Né? Então, medicamentos como esse custam caro, as operadoras de saúde têm que pagar, sim, senhor, e o SUS também. Então, é sobre isso. Sem falar dos impostos, né? Que estão Sim. embutidos aí que cai pela metade do preço, mas se a gente fosse ver, né? O imposto do Brasil é muito alto. Tá. Para esse remédio, tem um imposto incluso nesse valor ainda. Tudo que se comercializa no Brasil não tem isenção, né? E nossa carga Se é o Estado tributária... mesmo comprando, para uma situação como essa, vem com imposto, não tem isenção de imposto. Entra o quê? O Estado, ele é imune. Então, se o Estado vai fazer uma compra para ele mesmo utilizar, ele não vai pagar o imposto, porque toda a autarquia, empresas públicas tem isenção, imunidade, etc. Mas nós estamos falando do custo de produção mesmo. São medicamentos que são produzidos na Suíça, na Alemanha, altíssima tecnologia. Aí vem
ele precisa só de uma vez tomar esse remédio? Depende. Esse caso que eu te falei são 14 doses, cada ampola custa R$ 384 mil. Aí Então, 14 doses seria o tratamento é o completo ou o tratamento por um completo. período? Não, por um ciclo de 1 ano. Tá. Se o médico entender que tem que renovar, Compra novamente. compra novamente. Uma outra coisa que às vezes as famílias não sabem, que a gente viabiliza, isso acontece sempre, é o home care, que é o atendimento domiciliar para pacientes acamados, pacientes em tratamento de doença crônica, por exemplo, que não tem recuperação. Não adianta hospitalizar porque ele não vai melhorar. Ele vai ser exposto a risco de contaminação hospitalar, a comprometer um leito de hospital para alguém que poderia ser curado. Ele é um paciente paliativo. Então, a família, tem muita família com gente em casa, pagando o plano de saúde, deixando de ser atendido, e ele tem direito ao home care, que é tudo, tudo mesmo. Montar uma semi-UTI na casa, com fono, fisioterapia respiratória motora, TO, terapeuta ocupacional, nutricionista, médico, psicólogo uma vez na semana, cama hospitalar motorizada, colchão pneumático, todos os aparelhos médicos e técnico de enfermagem 24 horas. Nós estamos falando de um serviço que tem um custo de 120 mil mês. Então, o plano de saúde nunca vai dizer que você tem esse que ele direito. entrega. O SUS também nunca vai dizer. E a briga é grande para conseguir, né, doutor? Olha, é uma briga que a gente, tendo um profissional que entende, né? Porque hoje, advogado, médico, nós falamos sobre isso, psicólogo, qualquer área, é preciso ser especialista. Ser especialista. Então, nós temos Isso é verdade. excelentes advogados. Eu tenho a mulher, por exemplo, ela tem um problema cardíaco. Adianta ela procurar o ginecologista? Ele vai cuidar da saúde da mulher, mas o problema dela é cardiológico. Então, nós temos, eu que chega no escritório às vezes, doutor, tem como se olhar meu processo, entrar aí para ver? Eu procurei tinha um sobrinho da minha prima que era advogado, está tudo certo, está inscrito, está legal, mas não tem especialidade naquilo ali. Ele está apto a advogar como o médico está apto a clinicar. Mas a questão da especialidade, de conhecer a norma, de entender qual é a nuance de um processo na área da saúde, é totalmente diferente da área tributária, por exemplo, que eu vou trabalhar com números, com cálculos, com fórmulas, com legislação densa. A saúde também. A ANS tem norma para tudo que você imaginar. Uma coisa que as pessoas precisam saber, lá na portaria 566 da ANS, pode dar um Google. Tudo que eu falo, eu mando dar um Google para ver que essa informação é acessível. Ou dá um chat, né? Ou dar um chat, pode ser também. Mas não estou fazendo propaganda para Sim. Google, não. Só é a maneira de dizer. Sim. A portaria 566, ela tem uma relação de prazos que a operadora de saúde tem para cumprir com aquilo que eu faço o meu pedido lá. Primeira coisa que eu oriento, a gente tem um programa na rádio semanal lá na minha cidade, chamado Tá na Lei. Eu oriento todas as pessoas. Não aceita nada verbal. O plano de saúde não dá nada escrito. Sempre conversam, eles evitam o WhatsApp, eles evitam e-mail, porque isso gera prova. Tá. Então, sempre vão falar o telefone. O que eu oriento as famílias? Protocolo. Chegou lá, deu entrada, qual é o seu protocolo? Porque ali vai ter a data e horário. Por que isso é importante? Porque a portaria diz que o prazo que as operadoras têm vai de 0 a 21 dias úteis. Como que eu vou saber se eles estão cumprindo o prazo se eu não tenho protocolo? Tem procedimentos que ele demanda 21 dias úteis de análise. Eu tenho um exame de alta complexidade, uma eletroneuromiografia, por exemplo, que é um exame caríssimo, etc. 21 dias de análise, está tudo certo. Mas se na prescrição médica estiver escrito solicito com urgência, o prazo é 0. A resposta tem que ser na hora. E vem na hora? Nem vem às vezes. Mas isso faz com que o juiz entenda que eles feriram a norma e é imediato. Então é muito importante a gente ter conhecimento. Deixa eu voltar um pouquinho no que o doutor falou, que é bem interessante. Eu brinco com os meus clientes. Entre ter direito e conquistar o benefício, tem um abismo muito grande. Porque falta especialistas. Né? E o que o doutor colocou aqui é bem importante. Imagina assim, na nossa área, o paciente tem um problema ortopédico, vamos citar condromalácia patelar grau 4. Uhum. E aí,
O poupa-tempo determina, porque eles que determinam, que aquele contribuinte tem que passar no médico oftalmologista. O que vai acontecer? Indeferimento logo de cara. Porque um oftalmo não é que ele não entenda, ele até Uhum. tem e Não é consegue entender, especialista. mas ele não é especialista. Pô, condromalácia grau 4, ou o cara já operou, ele tem que ter uma prótese e vai para meio de cirurgia. Então, mais pro oftalmo, ele chegou lá andando, ele chegou lá bem, a gente volta a falar das doenças Perfeito. raras, não Sim. visíveis, né? Então, realmente está acontecendo muito isso. E esse trabalho de especialistas é muito importante hoje. É o que faz o diferencial. Não é muito nem a lei, é a falta de informação, Falta a de falta de informação. direcionamento. Exato. É. Você Quando acha eu que isso é um descuido do, de quem tem que fornecer essas informações ou uma estratégia? Na realidade, o Estado faz o papel dele, né, doutor? O Estado faz o papel dele. Ele tem que negar, porque Coloca imagina ele lá. dando para todo Ele tem que criar contribuinte. uma dificuldade ali, ou pelo menos um critério, É, seria isso? eu não acho que é isso. Eu acho que nós temos um problema cultural. Não Tá. vou falar minha opinião, não. É um olhar cultural. Nós temos um país de ignorantes quanto a direitos. Pessoal, ignorante não é pejorativo, é de ignorar, de desconhecer. Que ignora os seus direitos. Ignora. Quanto mais eu sou desinformado, menos eu cobro. Então, não tem interesse do governo que trabalha, não é entrando em nenhum viés ideológico político, mas Tá. quanto menos eu informo a população, mais eu manobro com essa população. Então, a massa de manobra que a gente ouve muito nos discursos políticos, a população é massa de manobra. O que significa isso? Quanto menos eu sei, menos eu cobro. Então, nunca o governo vai ter uma campanha. Tem, por exemplo, cadeira de roda motorizada, que é caríssimo. A pessoa com deficiência tem direito de ir buscar uma novinha no SUS, custo zero. Tem cota para isso, as prefeituras têm dinheiro para isso, mas ninguém informa. Por quê? Porque é melhor ter aquele dinheiro no caixa, fazer um desvio de finalidade, usar para outra coisa, do que eu entregar autonomia para uma pessoa com deficiência. E qual o caminho que essa pessoa tem que seguir? Porque é uma informação importante, né? Importante, Eu isso é tenho, importante. tenho até amigo, né, Sim, cadeirante, né? E ele não tem uma cadeira motorizada, né? então. E ele tem como é que chama? Ele também não tem os movimentos normal da mão. E, cara, eu vejo a dificuldade que é pra ele. Sempre alguém acaba empurrando ele para um lugar. É Exato. um homem também, ele se sente até, né? Claro, É claro. complicado essa, É essa situação. autonomia, isso mexe com a intimidade, Sim. com o psicológico. Então, qual a forma de acessar isso, Anderson? Ah, doutor, é muito bonito, o especialista, mas eu não consigo acessar um advogado, procurar ou um psicólogo especialista. Eu começo primeiro pesquisando. O primeiro passo para resolver um problema é saber reconhecer o problema, que eu Sim. tenho esse problema. Tá. Segundo, é buscar informação. A internet tem todas as informações para saber os meus direitos. Acessar é outra coisa, como o Márcio disse. Então, pesquisa aí como conseguir uma cadeira motorizada do município. Vai ter a portaria do Ministério da Saúde, vai ter o número dessa portaria. Com isso em mãos, tem que procurar um médico, não adianta, tudo que eu estou dizendo tem que ter prescrição médica. Ressalta aí, para procurar informação, não fica procurando youtuber. Pelo Não, amor de não, Deus, é a eu estou lei. dizendo assim, pelo menos para eu saber, eu O vou num start site, inicial. eu dou um start Porque o inicial. pessoal fica procurando youtuber, essas Não, informações mas Sabe o que eu fáceis. acho que fica difícil às vezes para a população no geral? Não é só a pessoa saber do direito dela, é o médico saber que aquele é um direito dela, porque eu acho que, como a gente conversou, às vezes o relatório não é bem feito, o próprio médico não consegue não encaminhar sabe esse que tem, paciente. Eu acho que etc. a falta de informação, você trouxe É, um índice muito grande, né, de ignorância, e eu acho que é isso mesmo, a gente às vezes não sabe, e não é que não sabe a pessoa que precisa, não sabe o profissional que que foi pode demandado. ajudar a essa pessoa a ter acesso, né? Então, porque essa pessoa ela passa por um tratamento, ela passa por um acompanhamento e nunca nem sequer foi citada essa possibilidade para ela. Mesma coisa dentro da minha área, né? Muitos profissionais dentro da psicologia, por exemplo, não conhecem a lei berenice-piana, por exemplo, Sim, né? Não conhecem as leis que dão acesso aos nossos pacientes a benefícios ou a direitos, enfim, não vai saber como fazer, né? Eu brinco que assim, eu sempre procuro fazer a psicoeducação dos pais, né, da minha clínica.
E são pais que buscam muito seus direitos e conseguem muitas coisas, e às vezes sou até mal vista nesse sentido, Sim, porque, sim. meus pais são briguentos. Não é que são briguentos, então eu acho que, como você disse que uma mãe perguntou, né, será que o convênio eu não vou prejudicar o convênio? Então, infelizmente, eu acho que essa nossa cultura de não conhecer os direitos e não ir buscar os direitos, ela não tá só na base de quem precisa, Não, Sim, sim. tá? ela é endêmica, ela está É, no país e nas e eu acho que repartições. até a generalidade, assim, dos profissionais, por exemplo, né? Todo mundo hoje sabe um pouco de tudo, conhece um pouco de tudo e pega tudo, né? Eu acho que em todas as áreas de serviço, seja do direito, da saúde, da psicologia, enfim. Então, eu fiz uma faculdade, você saiu generalista dali. Não, mas eu sou advogado, então eu vou advogar por você. Às vezes a intenção é boa, mas não tem todo esse know-how. Mesma coisa dentro da minha área. Às vezes o Sim, pessoal saiu da psicologia ou fez uma pós-graduação, mas isso realmente não te dá um know-how inicial para você ser especialista. Você precisa, além da certificação, você precisa de supervisão, você precisa exato. de uma coisa maior, de um olhar clínico, né? A mesma coisa no direito. Às vezes, eu vou me especializar na área de direito da saúde, mas quem é a pessoa que de repente é o seu mentor, é o seu supervisor? A gente É, precisa disso, né? Eu acho que muito importante no Brasil falta essa essa coisa. cultura ainda. Mas assim, eu acho que tudo tem que sentar no banco do pessimismo. Eu não sou uma pessoa Não pessimista. adianta. Sentar no banco do que o Brasil não tem lei, eu não tenho. Não. O que que eu estou fazendo para mudar o meu mundo, que às vezes é só a minha família? Uhum. Então, é importante da gente começar em nós. Então, quem está tendo acesso a esse conteúdo, por exemplo, tem informações aqui que são riquíssimas, elas salvam vidas. E eu sempre digo isso em palestras, onde eu vou. Direito é como uma mesa de hotel. Quando você viaja, tá aquela mesa bonita, tem tudo lá. Mas se eu esperar o garçom trazer, não vai vir. Eu tenho que ir lá e fazer o autosserviço, eu tenho que me servir. Então, direito nós temos e temos muito, em todas as áreas, em todos os campos. Eu preciso pensar o seguinte: qual a minha dor hoje? Que dor que eu tenho? Uhum. Eu preciso comprar um carro. Então eu vou achar um profissional que entenda disso. Não, mas eu vou pelo menos pesquisar. A gente tem às vezes até preguiça de parar. Isso é uma realidade. Somos nós. Sim, sim. A nossa cultura é aquela, deixa para lá, não sei, mas Veja amanhã. não, eu preciso de uma cadeira de rodas motorizada, cara, eu vou pesquisar isso aqui. Tem um grupo de pacientes que tem doenças raras que eles respiram por aparelhos médicos. Eu tenho centenas de pacientes assim. Se desligar a energia, ele morre. Ele respira, tem um BiPAP ali 24 horas, tem um Coffee Assist, que é uma máquina de tosse para tirar a secreção. Se acabar a luz, game over. Nesses pacientes, existe um cadastro chamado paciente vital. Ele tem que ir na Enel, ele tem que ir na companhia de eletricidade da cidade do estado dele e levar o relatório médico e fazer um cadastro lá e dizer, ó, na minha casa, na rua tal, no meu endereço, tem um paciente que sobrevive por aparelhos. Faltou energia na cidade. De 1 milhão de casas, a primeira casa que tem que ir lá, o técnico, é aquela, porque ele tem um paciente vital ali dentro. E digo mais, nós fizemos isso no Rio de Janeiro. Uma paciente que faltou energia lá 12 horas, os no-breaks que ela tinha colapsou e a família passou um perrengue, ela quase morreu e nos procurou para ver o que tinha de direito e nós conseguimos que a companhia de energia instalasse um grupo gerador na casa dela para ficar em full time, 24 horas, se qualquer problema de energia, a operadora teve que custear, a Enel teve que custear. Então nós temos muito direito. O problema não é falta de direito, é conhecimento Falta deles e informação. buscar ajuda para resolver, entendeu? Legal. O que a gente está fazendo aqui, eu acho que é uma coisa que vai ao contrário do que foi dito como dor do mercado, que é a área da saúde, a área tributária, dos impostos, dos benefícios, do direito. O especialista em si, ele não conversa, porque ele resolve algo que é dele, mas ele tinha que saber o que mais beneficia aquela pessoa. Eu acho que esse bate-papo aqui muda o jogo das pessoas, Muda. de forma muito ampla, tá? Eu queria fazer um bate-bola agora de perguntas direcionadas e nesse meio tempo, após um responder, se sentir à vontade, pode complementar. Pode ser? Bora? Vamos lá então. Márcio, vou começar contigo. Qual o maior mito ou falta do conhecimento, às vezes até um mito que acaba virando uma frase que a gente usa, alguma coisa assim,
que existe hoje sobre a isenção para PCDs? Um mito. Vou colocar que um mito é uma inverdade. Uhum. Tem tantas coisas, Anderson, mas assim, dizer que eu ouço muito que as pessoas precisam de 3 condutores para dirigir o veículo. Uma pessoa não pode conduzir o seu veículo, isso a gente ouve demais. Uhum. A isenção de PVA é total, não é mais isenção integral, agora ela é parcial, mediante a legislação, como a gente estava conversando aqui, doutor. Eu digo sempre às pessoas, tudo que você ouviu falar, procura na base da lei, na Uhum. letra da lei. Aí sim você vai ver se é verdade ou não. Qual o caso mais emocionante te marcou nesse trabalho até hoje? Foi quando eu iniciei meu trabalho, há uns 20 anos, 8 anos atrás, que eu atendi uma, uma família que veio no meu escritório era pequeno na época, né? E a família, entrou um casal com uma filhinha chamada Maria Clara. Eu até me emociono de falar que eu lembro dela, né? Era o nome da minha filha, é o nome da minha filha, e ela chegou com uma bolsinha de colostomia. Isso foi impactante para mim, porque quando eu entrei para esse ramo, eu sempre entrei para ajudar as pessoas. E quando aquela criança entrou, que eu olhei aquilo, eu falei assim: meu Deus, que mundo é esse? E os pais estavam indo lá para comprar um carro para se locomover com a filha para o tratamento. Tá. Então esse foi o mais assim impactante, porque foi no início do meu trabalho. Sim. Isso foi o que mais mexeu comigo assim. Colocações? Cara, a prática não tem teoria que substitui, né? A emoção que o Márcio traz dos casos é isso aí. Não tem muito o que complementar, não. É só absorver essa emoção da importância do trabalho que a gente consegue entregar para as famílias, né? Que chegam. E a gente vê, Maria, muitos casos de pai e mãe, né? E eu vejo assim, por já estar muito tempo atendendo donos de clínica multidisciplinar, e eu percebo que quando tem o pai ou a mãe, sempre tem, eles acabam fazendo um acordo de quem paga o preço, mas também desestrutura muito a família. Então existe muito divórcio após descobrir, né, uma neurodivergência ali na criança. Isso são fatos que acontecem. Mas eu queria que você descrevesse quais são os cuidados barra o preço, né, ou tudo que muda, que você já viu que muda na estrutura familiar quando a criança tem essa necessidade especial. Olha, eu acho que o cuidado entre o casal tem que ser muito o monitoramento, né, dessa parceria, porque eh, você não vai deixar de ser pai e você não vai Sim, deixar de ser mãe, sim. nunca, né? Eu fiz um podcast até com uma profissional, ela falou assim: o profissional muda, né? Os pais não mudam, o filho não muda, vai ser sempre o mesmo filho, né? Então eu acho que os pais têm que ter esse cuidado de se relacionar, né, de forma a ser companheiro, mesmo que de repente a relação, né, que não tenha uma base, uma estrutura para manter essa relação, porque eu acho que quando a gente tem um filho, eu sou mãe, né, a gente tem várias expectativas em cima desse ser. Sim. Né? A gente idealiza, a gente sonha, a gente cria várias coisas para essa criança e que, independente dele ter uma neurodivergência ou não, pode ser que não aconteça, né? Você tem um filho, mesmo que ele seja típico, pode ser que o que você idealizou mude completamente a rota, pode ser que isso não Uhum. aconteça, né? Então, eu acho que entender que uma deficiência, seja ela, né, visível ou invisível, não vai mudar o seu amor por aquele ser, né? Vai fazer com que você, na verdade, vá buscar aquilo que é necessário para que aquele ser tenha, né, autonomia, tenha melhor qualidade de vida. Eu acho que é isso que um pai e uma mãe busca para um filho, né? Então eu acho que um grande cuidado é trabalhar com as suas próprias expectativas, é Tá. tentar olhar se aquilo que você idealizou, né, não está muito além daquilo que aquele ser pode te fornecer e assim realinhar a rota, realinhar as expectativas. E eu sempre falo, seja de um filho típico ou atípico, porque a gente sempre vai ter que realinhar a rota. Sim.
Então, acho que esse cuidado, esse monitoramento, assim, da saúde mental dos pais, né? Então o pai e a mãe precisam de acolhimento também. Sim, eles precisam muito de acolhimento, eles precisam muito de suporte, eles precisam de rede de apoio, e o que eu vejo muito é não ter, né? E assim, há muito julgamento ainda social, eu acho que da família como um todo, eu acho que o acolhimento no momento do diagnóstico é muito importante, né? E eles entenderem que, assim, juntos eles podem ser mais fortes, independente, né, da relação, porque nem todo mundo tolera, né? Eu acho que hoje em dia um relacionamento já é difícil, independente, né, do que se tem até filho ou não tenha filho, né? Eu acho que hoje um grande desafio são as relações humanas. Eu vejo muito isso. Então, mas eu acho que esse cuidado, assim, quando você se torna pai, você se torna mãe, é você realmente entender que existe um ser ali que vai ser tá conectado com você para sempre e que você precisa, né, fornecer ali uma quantidade de afeto, de atenção e de carinho e mas para além dele existe você, né? Então, se você não se cuidar, a gente não pode dar o que a gente não tem, né? Então, se você não minimamente cuidar da sua saúde Uhum. emocional, da sua saúde física, eu acho que isso vai dificultar ainda mais o processo. E Qual que foi a sua tem outra uma, pergunta? uma palavra que a doutora colocou que eu acho que ela é fundamental nessa jornada das famílias, que é acolhimento. Acolhimento comunica ser recebido por alguém, ser ouvido por alguém, né? E às vezes o que é um traço muito forte de quem passa uma jornada ou com paciente raro, eu falo isso muito para quem me procura, ou mães atípicas ou pais, que é isolar. A pessoa às vezes quer esconder a sua dor, ele quer se isolar, e isso é muito maléfico na jornada, né? Isso afeta diretamente a saúde emocional, o casamento, as estruturas. Então, é procurar profissionais mesmo da área da saúde, psicólogos, pessoas que podem de fato acolher, né? E esse acolhimento vai fazer essa diferença, não tem dúvida. Muito bom. E você perguntou o que eu tinha perguntado na parte final. A pergunta final que eu fiz foi a seguinte: é, na verdade, eu perguntei, né, se o pai ou a mãe precisa de acolhimento, né? A doutora respondeu. Mas um ponto aqui, assim, que eu queria perguntar é como que você vê a vida dessa mãe? Falando da mãe, porque eu acho que 90% dos casos é a mãe que fica ali em contato com a clínica, acredito eu, né? Num acordo ali entre a família, ou se tem uma mãe sozinha de uma classe média baixa, às vezes que a pessoa tá ali financeiramente não tem a grana, mas tem o auxílio, já tem o benefício, e nessa correria do dia a dia, o que que muda na estrutura dessa família? O que que muda no dia a dia dessa mãe? Acho que muda tudo, Anderson, né? Porque, assim, é uma mãe que ela vai ter uma rotina diferente, né? Ela vai, de alguma forma, ter que abrir mão de algumas coisas, né? Eu acho que tem que ter muita rede de apoio para conseguir, porque muitas mães, elas precisam lidar com isso, lidar com o luto e, ao mesmo tempo, manter o trabalho, porque, como você disse, muitas vezes ela fica mãe solo, então ela tem que bancar essa criança, ela tem que bancar as terapias e tudo que essa criança precisa. Então, a gente tem vários tipos de mãe ali, né? Mas eu acho que numa grande porcentagem são mães que ficam sozinhas, né? São mães que muitas vezes deixam os seus sonhos, os seus objetivos, deixam a si mesma, né, para ajudar essa criança a ser o mais funcional possível. E eu acho que elas se perdem, eu acho que de si mesmas, né? E eu acho que isso é que gera Se tem muito. um outro filho que talvez não tem essa neurodivergência, os filhos sofrem também, né? Olha, Pode vir a ter esse pode, eu afastamento. acho que tudo depende da rede de apoio, né? Então, acho que tudo depende realmente daquilo que está no entorno dessa E a mulher, né? estratégia que ela monta, né? A rotina que ela monta, Eu a tenho informação. mães que são completamente sozinhas e que às vezes passam 4 horas lá dentro da clínica e quem são os amigos delas somos nós, né? São os Nossa, terapeutas, são sim. as outras mães. Então são mães que eu sempre falo com a minha equipe sobre isso, né? Do olhar compassivo, que a gente precisa ter compaixão, porque às vezes a mãe também não tá bem, né? E às vezes ela chega ali cobrando ou chega ali com um comportamento que pode afetar também o profissional, sabe? Não tão empático assim, né? Não tão bom. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre falo para minha equipe, a gente tá ali naquele trabalho, né? A gente trabalha das 8 às 5, a gente tá ali dando o nosso melhor, mas acabou o expediente, a gente vai embora.
a gente tem reforçadores, né, sociais, então a gente tem um grupo de amigos, a gente pode ter uma atividade física, a gente pode ter lazer, a gente pode ter uma série de outras coisas que nos ajudam, né, a restabelecer ali o equilíbrio, a dar uma aliviada no estresse, então essas mães não têm, né? Então a criança, ela tá ali com a gente, ela pode entrar em crise ali nos 50 minutos, 1 hora que ela tá na terapia, 2 horas, mas essa mãe, ela vivencia essa crise, tipo, todas as outras 22 horas, né, que ela tá Sim. com essa criança. Então eu acho que a gente tem que ter muita compaixão, eu acho que todos os profissionais, assim, eu às vezes fico muito triste, assim, sabe, porque infelizmente a gente escuta às vezes, né, alguns colegas que falam, ah, essa mãe é muito difícil, dá muito trabalho. E usam termos até pejorativos, sabe, em Sim. relação à descrição daquela família que realmente está ali buscando, lutando pelo seu filho. Por isso Tá que, passando né? por um momento E por que isso que ela não ela vai esperava. dar esse trabalho, não trabalho, ela vai cobrar, vai Sim. exigir, né, que tenha respeito, enfim, que tenha uma boa qualidade no serviço. E eu sempre falo com a minha equipe assim, olhe para essa mãe, olhe para essa família com muita compaixão, Sim. porque a gente tem um período de tempo, elas têm o tempo todo. Então não é fácil, eu acho que assim, não é nada fácil. Eu acho que ainda, infelizmente, ainda existe muito julgamento, né, da sociedade em torno dessas mães. Eu ouvi há um pouco tempo, né? Uma empresa me falando assim. O problema é que essas mães querem 4 horas de terapia, 10 horas de terapia por semana, 20 horas, para que elas possam ter um tempo, que a criança fique na clínica e ela possa sair, possa fazer as coisas dela e ter um tempo longe desse filho. Sim. Isso é uma inverdade. Nenhuma mãe Tá. gostaria de passar 20 horas, 10 horas, 30 horas com uma criança fazendo terapia, né? Sim. Então, eu acho que quando você olha assim, até mesmo como profissional, você já perdeu, assim, sabe, a sensibilidade, a compaixão, a empatia por aquela família, porque é uma jornada difícil, né? Não é uma Sim. jornada fácil. Eu tenho um sobrinho que é autista, né? E a mãe e o pai, assim, são super dedicados. Até eu fiz um podcast com o Gabriel, Uhum. aqui vai sair depois, mas não é fácil, Sim. né? As pessoas, infelizmente, olham às vezes um recorte da realidade desses pais, né? E reclamam, falam, ah, eles Muito brigam bom. demais, né? Mas não, acho que não é fácil. Não, eu acho que a gente precisa ter muita compaixão, muita empatia por essas mães, por essa família no geral. E eu acho que o principal é esse cuidado emocional, assim, sabe? Que desestabiliza muito. Muito bom, doutora. Luiz, doutor Luiz, a cirurgia robótica, né, é algo que chegou, ainda é desconhecida, é um tabu. E o plano de saúde, ele pode negar atendimento por não estar ainda no rol da ANS? Resposta curta e grossa, não. Falar até mais grosso, não. Por que não? Porque é um procedimento que ele foi prescrito, ele tem comprovação de eficácia científica, ele é adotado como prática hoje de eficiência, ou seja, é um procedimento que é minimamente invasivo, então eu vou fazer uma cirurgia robótica, por exemplo. Nós tivemos aqui em São Paulo, né? Eu estou aqui essa semana para garantir segurança jurídica para um paciente que teve prescrição para uma cirurgia robótica. A operadora de saúde negou, dizendo que eu cubro a cirurgia, mas aquela cirurgia convencional. Ora, é como se eu, fazendo uma analogia aqui, é como se eu fosse comprar uma TV hoje na loja e chegasse eu tenho uma TV de LED, ultra, mega power tecnológico, e tem uma de tubo, que preto e branco, e aí o plano de saúde oferece a tubo e diz que essa de LED não está no rol. Então, quem sabe, repito, para a gente fechar essa informação, quem sabe o procedimento que eu preciso é o médico que me assiste, é o médico que me acompanha. Se ele prescreveu cirurgia pelo método robótico, não tem essa de que o plano vai dizer que eu não tenho direito. Tem, agora, é o que o colega que me antecedeu aqui falou. Entre ter o direito e acessar o direito, eu vou dizer assim, não tem um abismo, não. Nós temos uma ponte que liga, que fecha esse abismo, chamado judiciário, e que, parabéns à Justiça Paulista, eu advogo Anderson hoje em todos os tribunais do país. E eu fiz até uma nota que deve sair há pouco, que é um tributo à Justiça de São Paulo. Eu chamo São Paulo como Tribunal da Vida.
Os juízes, os desembargadores de São Paulo, eles são muito atentos. Nós tivemos um recorde no escritório a primeira decisão aqui em São Paulo, que foi para um paciente com doença rara, lá de Sete Barras, não sei se alguém conhece, lá no interior, uma cidadezinha pequena. Eu não conheço. Ela fica do lado de Registro. E um plano de saúde também pequeno, é uma associação, né, de policiais, e ele tem essa prescrição para um home care. O plano negou, a família nos procurou, e o Tribunal de São Paulo foi implacável. O juiz, com menos de 1 hora, deu uma decisão que garantiu vida, e eu pude depois ouvir o testemunho da filha dizendo: doutor, meu pai só está vivo hoje por conta desse home care. Ele teve um problema à noite, broncoaspirou, e quem deu os primeiros cuidados ali, que salvou a vida dele, foi a técnica de enfermagem que estava do lado do leito. Então, assim, independente de ser o robótico ou outro, se o médico prescreveu, não aceita essa negativa passivamente e volta para casa não, entendeu? Perfeito. E qual o caso mais emocionante ou um dos casos, né, que o doutor já atendeu, teve êxito, né, ou viu no mercado de conquista para um cliente? Olha, Anderson, é uma pergunta difícil de responder porque Todos a são. gente lida com vidas, então é uma carga de emoção muito grande e eu coloco o coração mesmo. Mas eu poderia dizer um caso lá do Pará, da cidade de Altamira. Ele não importa de eu citar o nome dele, ele até autoriza isso. Eu chamo Wellington, uma pessoa simples, ele é mecânico, é truta mesmo, aquele cara lutador. E quando ele chegou ao escritório, ele falou: doutor, eu não tenho dinheiro para pagar não, mas vou fazer uma vaquinha, vou dar um jeito, porque a minha mãe não vai ficar sem tratamento. Tá. E com 1 semana ele fez vaquinha, ele arrumou e conseguiu pagar os honorários, a gente entrou com ação. A mãe dele está em tratamento em home care, ela é portadora de doença rara, ele manda os vídeos lá para o escritório: aqui mãe, ó, aqui doutor, minha mãe, é um cara muito do povo. E um dia ele me mandou uma mensagem que emocionou muito o nosso time lá no escritório. Ele mandou um vídeo dele na a ilha Marajó, na ilha Sim. de Marajó, que Sim. fica próximo da região dele, e mandou um vídeo dizendo o seguinte: doutor, eu queria te agradecer porque o único hobby que eu tenho é pescar. E tinha 5 anos que eu não podia sair nem para ir assim no mercado, porque eu que acompanhava a minha mãe no leito, e hoje, depois do home care, eu pude sair depois de 5 anos para vir pescar, que é uma coisa que eu mais gosto. Aí mandou foto dele, da esposa, da filhinha pequena. Então é importante, são pequenas coisas, mas como Sim. a doutora falou, é disruptivo para a pessoa. Ele volta a viver, ele volta a dizer assim, porque a pessoa adoece junto. O acompanhante adoece junto sem ter a patologia. Então, esse caso do querido Hélio, se ele estiver vendo, um abraço para ele. Ele é um cara de fibra, que lutou, viu a decisão e hoje colhe os frutos de não ficar no banco de quem reclama. É muito fácil ficar reclamando e não agir, né? Muito bom. Quero agradecer. Posso trazer só uma informação, Anderson, sim. aqui, ó, sobre a portaria para cadeira de rodas motorizada. É a portaria 12.272 de 2013. É uma portaria do Ministério da Saúde, ela que incluiu os equipamentos de órtese e prótese para os beneficiários do SUS. Então, quem quiser depois pesquisar essa portaria, pode ficar aí até no card, em algum local. Eu vi que é algo que te interessou. Se tiver na descrição desse vídeo aí depois, portaria 12.272 de 2013. É ela que dá acesso e direito gratuitamente a órtese, prótese e cadeira de roda motorizada para quem precisar. Muito bom. Mais alguma colocação final? Maria, Márcio? E quem conseguir, dá um toque aqui pra gente, porque eu continuo achando que tem um abismo, mas se o doutor falou que tem uma ponte, eu quero Tem ver uma essa ponte, ponte tem uma acontecer aí. ponte. Abismo caiu ali, morreu. Tem uma ponte. Eu falo de coisas que eu vivo todos os dias. Tem uma ponte e, sabendo acessar essa ponte, tem direito, tem muita prova social. E quero fechar antes parabenizando você pela iniciativa. Cara, é muito nobre o que você faz. Você não tem ideia de tantas pessoas que você ajuda
divulgando e abrindo as portas do seu estúdio aqui, do Mentor Mind, para falar de coisas do povo, de quem precisa. Parabéns à doutora Maria pelo trabalho de excelência que ela faz lá com as mães, com os queridos anjos, os príncipes e princesas. Parabéns para o Márcio, que faz esse trabalho de ajudar as famílias que precisam de comprar veículo, de ajudar e de usufruir também de um Os direito que é benefícios, nosso. Viu? Obrigado pelo Muito convite. bom, quero agradecer a todos por esse bate-papo bacana, legal. Obrigado. Tenho certeza que a gente vai fracionar isso e mandar para o máximo de pessoas que a gente puder, através desse projeto que é o Mentor Mind. O Mentor Mind é um projeto que tenho certeza que vai escalar muito. Não é sobre o Anderson, mas sim sobre a mentalidade mentora. Porque foi o que a gente disse aqui. Existem as leis. E não é sobre não existir a lei. É sobre a pessoa entender, saber que existe a ponte dela com quem pode ajudar, com quem pode direcionar, quem pode apresentar para ela o especialista, a pessoa que vai conduzir ela para uma melhoria de bem-estar, de saúde, dentro de uma complicação que talvez ela já tenha, ou dentro de uma complicação que ela nem sabe que tem um benefício, que pode acessar de uma forma mais reduzida, de uma forma que seja digna, né, para tudo que aquela pessoa contribuiu. A gente tem um estado rico, a gente tem muito fundo que pode ser utilizado por quem realmente precisa. Então, de verdade, eu quero agradecer a todos vocês, quero agradecer também ao público aqui que está assistindo, reteve, mandaram muitas mensagens aqui. Seu massoterapeuta assistindo, ele falou assim, obrigado, tá assistindo aqui, agradeceu você, colocou vários insights aqui pra gente, o pessoal lá de Minas Gerais assistindo com a gente, falando também sobre algo que eles vivem, que também são de clínicas multidisciplinares, ao doutor agradecendo os insights que trouxe pra gente, todos nós trouxemos, o pessoal agradecendo, não sabia dessa informação, vou buscar saber mais, né, quando a gente falou, pô, uma pessoa que machuca o pé, eu tenho uma dor nas costas, talvez não seja uma dor, talvez seja algo que pode gerar um benefício de redução de imposto, que ela tem esse direito. Então já abrimos aqui a mente da pessoa para entender que existe pessoas que têm o conhecimento e pode direcionar elas nesse caminho. Então por esse motivo eu agradeço vocês, agradeço a todos pelo episódio de hoje, um episódio especial do Mentor Mind, e a gente se vê no próximo capítulo, no próximo episódio aqui do Mentor Mind. Valeu, gente, obrigado.